Olá, meus queridos, a paz do Senhor, que você esteja bem, graças a Deus. Sou o pastor João e estou aqui para trazer para você mais um estudo da Palavra de Deus, com base aqui no capítulo 18 do livro de Apocalipse, né? Então, introdutoriamente ao capítulo 18, nós podemos dizer que agora nós estamos nessa fase de julgamento. Vamos falar da queda da grande Babilônia que falamos no estudo anterior. Então estamos agora no julgamento da grande cidade de Babilônia, né, poderosa, famosa. Impressiona-nos a riqueza, os detalhes, né, da descrição dessa cidade, a sua importância, o mundo junto com a sua capacidade de causar danos aos santos, apóstolos, profetas do Senhor, né. Ela é riquíssima, poderosa. Reis e mercadores ficaram ricos às custas da sua luxúria, de nada tinham falta, deviam achar inatingíveis, né? Mas em uma hora somente veio o seu juízo. Então, o que vemos na leitura desse capítulo 18. Então, reparem que há um alerta ao povo de Deus que nela se encontra: retirai-vos dela, povo meu, para que não serdes cúmplices dos seus pecados, nem participarem dos seus flagelos. É um alerta que veio do céu por meio de uma voz, né? Essa cidade é uma cidade rica, poderosa, porém maligna, com o povo de Deus dentro dela. Então, bem-aventurados são os que ouvirem este alerta por meio dessa voz vinda dos céus e saírem do meio dela para não se tornarem cúmplices dos seus pecados. Deus jamais desampara os seus. Deus nunca entra em juízo sem antes advertir o seu povo para um escape. Então vamos ver aqui, como já falamos, nós estamos vendo aqui do capítulo, no estudo anterior nós falamos do capítulo 17, verso 1 ao 19, verso 10. Então nós estamos vendo aqui sobre o julgamento da grande Babilônia. Então, dos versículos 1 ao versículo 24, nós veremos 7 mensagens de julgamento sobre a Babilônia, que são reunidos em grupos maiores. 3 mensagens angélicas de condenação e destruição, né? 3 lamentos por parte dos que estão comprometidos com a Babilônia, um pronunciamento definitivo sobre a queda final e permanente da Babilônia. Então, vamos observar também muitas alusões, né, que são feitas, que referem ao Antigo Testamento, conforme podemos comparar com Jeremias 50, 51, com Ezequiel 27. Então, essa mensagem angélica que temos aqui nesse capítulo, segunda mensagem angélica, de condenação e destruição. João, ele viu outro anjo que descia do céu, tinha grande autoridade, a terra foi iluminada por seu esplendor, em razão da sua grandiosa missão. A glória do anjo reflete a própria glória de Deus. Nós podemos ver no texto que nós lemos: e ele bradou com voz poderosa: caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação ou covil de demônios e antro de todo o espírito imundo, antro de toda a ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da sua prostituição, da sua fúria, né? Os reis da terra se prostituíram com ela. A causa da queda desses reis foi de serem seduzidos pela grande Babilônia. Então, às custas do luxo dela, do excesso de ofertas persuasivas, os negociantes da terra se enriqueceram, né? Se fartaram de tudo que ela tinha para oferecer do seu cálice. E a terceira mensagem angélica de condenação e destruição, nós vemos dos versículos 4 ao versículo 8, João, ele ouviu outra voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não atinjam vocês. Então nós podemos comparar isso aí com Isaías 48, 20, 52, 11, que nós lembramos também de Jeremias 50, Jeremias 51, e a voz pede para sairmos da cidade e explica o motivo.
né? Mostra, eu digo sairmos, mas no caso nós, a igreja, estaremos arrebatados. Mas ali estarão os salvos, os assinalados, os que converteram, que ouviram a pregação do evangelho do reino, do evangelho eterno, né? Então pede para que os santos saiam dela, pois os pecados da Babilônia acumulam até o céu, né? Vamos dizer, causando ironia à presença de Deus. Então Deus se lembrou dos seus crimes, agora tinha chegado o momento da retribuição na mesma moeda, receber a sua paga, ou seja, iria receber em dobro pelo que fez, né? Iria ser misturado para ela uma porção dupla do seu próprio cálice. Então, esse julgamento, ele condiz com a natureza da ofensa. Ela iria sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo que ela se entregou, a regalia que ela teve, ela vai receber como castigo. Então, no entanto, no seu coração, ela se vangloriava: estou sentada como rainha, não sou viúva, jamais terei tristeza. Então, por essa razão, sendo poderoso, Deus a julga em um só dia. As suas pragas alcançarão, são morte, tristeza, fome, e também o fogo consumirá. Isso nós vemos a comparação que nós falamos da de Jeremias 50, verso 32. Então, nós vemos aí a mensagem de julgamento e o lamento por parte dos que estão comprometidos com ela. Quais que estão comprometidos? Os reis da terra, que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, que assustados, amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade Babilônia, cidade poderosa, em apenas uma hora chegou a sua condenação. Isso ocorrerá quando virem a fumaça do seu incêndio. Eles chorarão e se lamentarão por ela. E o outro lamento é o lamento dos que estão comprometidos com ela. No primeiro lamento foram os reis da terra, agora os negociantes e os mercadores da terra, também comprometidos com ela. Eles chorarão e lamentarão por causa dela. A razão do seu choro, do seu lamento, é porque ninguém mais compra a sua mercadoria, né? Os reis, os mercadores, os marinheiros tinham sido seduzidos a adorar a luxúria. Então, artigos como ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, tecido vermelho, tipo de madeira, cedro, peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro, mármore, canela, várias especiarias, incenso, mirra, perfumes, vinho, azeite. Então, farinha fina, bois, ovelhas, todo símbolo de riqueza, cavalos, carruagens. Então, tudo que simbolizava a riqueza, o poderio do mercado, do comércio, estava com ela, e ela distribuiu, e os homens, os reis da terra, os mercadores, se enriqueceram às custas. Então, foram-se as frutas, né, que tanto lhe davam o apetite. Então, todas as riquezas, todo o esplendor se desvaneceram. Então, nunca mais serão recuperados. Então, eles que foram os negociantes dessas coisas, que enriqueceram às custas delas, ficarão de longe, amedrontados com o tormento, e chorarão e se lamentarão. Eles estarão gritando: ai, a grande cidade vestida de linho fino, de roupas de púrpura, de vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas. Em apenas uma hora, tamanha tristeza, ela foi arruinada. Então nós vemos aí o lamento desses comprometidos. E também o terceiro lamento, nós vemos que no primeiro lamento foram os reis, no segundo lamento foram os negociantes, ou os mercadores. Agora o lamento de todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros de navio, todos os que ganham a vida no mar, pois ficaram de longe ao verem a fumaça do incêndio dela. Eles exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Então ela tinha um orgulho realmente absurdo, porque o lamento deles é sobre essa grandeza, essa pompa que ela ostentava, né? Eles lançarão pó sobre a cabeça, lamentando, chorando, gritando: ai, a grande cidade! Graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas uma hora ela ficou em ruínas. Então, lamentarão a queda dessa grande
Babilônia, dessa grande cidade. Então vem também um pronunciamento definitivo sobre essa queda final e permanente da grande Babilônia, ou seja, uma queda para sempre. Então, nesse pronunciamento definitivo, nós podemos observar também algumas alusões a Jeremias, o capítulo 50, 51 e Ezequiel 27. Aquela voz do céu, lá no verso 4, continuou a falar com os céus, obviamente com João e com todos os santos, os santos, apóstolos, profetas, para celebrarem o que se deu com a grande cidade de Babilônia. Chegou a hora da vingança de Deus e ele a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez com todos os santos, os servos de Deus. Para selar, vamos dizer, em definitivo essa questão, então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou o mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Então, isso é algo irrevogável, A queda de Babilônia, ela, como nós falamos também, é inegociável, é descrita pelo ato irreversível de atirar uma pedra enorme no fundo do mar, ou seja, não há volta. Então, doravante, por toda a eternidade, a palavra-chave, vamos dizer, relativa à grande Babilônia é nunca mais, ou seja, nunca mais ouvirá em seu meio o som de arpistas, dos músicos, dos flautistas, dos tocadores de trombeta, nunca mais se achará dentro dos seus muros o artífice, qualquer profissão, nunca mais ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho, nunca mais brilhará dentro dos seus muros a candeia, a luz, nunca mais ouvirá ali a voz do noivo, da noiva. Então aquele anjo poderoso ainda reforçou o que já fora dito antes, que os seus mercadores eram os grandes do mundo, que eles tinham enriquecido às custas das suas seduções e das suas feitiçarias. Então ela será punida, será castigada, Deus cobrará o sangue dos seus santos, de todos os mártires de toda a história. Que Deus nos guarde, nos livre, nos cubra com seu amor e fiquemos com a verdade absoluta da palavra de Deus. Amém.